O amor pela leitura, ele sustenta o legado, mas não é só o amor. Você não vai publicar um livro só porque você quer deixar um registro, né? A gente tem que entender que assim, o livro ele é sim uma arte, ele é uma arte que ele está envolvendo toda a questão daquela questão de uma questão cultural, então ele tem a capa que vai ser desenhada e tudo mais, mas ele não diminui. Quando a gente publica o livro e você tratar o seu livro como um negócio, como um ativo de negócio, ele não vai diminuir a sua arte, a beleza do que você está entregando. Mas, muito pelo contrário, quando você se posiciona, você protege a arte que você está entregando dentro daquele livro, a história que você entrega, não é mesmo? Exatamente, Gisele. Esses dias eu escutei, né, ou algum tempo atrás, eu escutei uma frase que faz total sentido, né? Um livro é a experiência acumulada de anos e anos de uma pessoa, né? Essa experiência acumulada que ele tinha e que ele teve o desejo de, essa pessoa teve o desejo de colocar esse conhecimento num papel. Foram horas e horas de alguém sentado na cadeira, pensando no roteiro da história, pensando como entregar a melhor experiência para o leitor. Foram, às vezes, talvez meses, anos de alguém que estava pensando no público-alvo e como esse leitor ia receber, poderia ter a melhor experiência e adquirir esse conhecimento ou passar um hobby, né, que na questão seja um livro de romance, de ficção, de aventura, né, para que ele tivesse a melhor experiência, para que ele pudesse despertar a criatividade, a imaginação. E se a gente está falando disso, a gente tem que pensar, e você, leitor, você, escritor, que está começando a sua jornada na carreira agora da escrita, que tem que começar a ter uma consciência um pouco mais amadurecida, mostrar que o seu livro é tratado como um negócio e não que ele simplesmente diminui a arte, mas a protege, né? A gente tem que tirar da cabeça, tirar da ideia das pessoas que quem escreve um livro está fazendo arte. Óbvio que está fazendo arte, mas muito além da arte, protegendo essa arte, a gente tem que entender que um livro é um negócio. Como eu já comecei falando no início dessa fala, é a experiência acumulada de anos de uma pessoa que se propôs a sentar e passar meses, às vezes talvez anos escrevendo esse livro, para quê? Para passar, compartilhar essa experiência, deixar esse legado para o mundo e para que leitores pudessem experienciar através da criatividade, da imaginação, adquirindo um conhecimento, buscando a melhor experiência na leitura de um livro, através desse produto, desse artefato final, que não só deve ser tratado como arte, mas também como um negócio. E como a gente já falou no bloco anterior ali, deixar de pedir licença dizendo que você é um escritor, sair daquele modo coitadinho, eu sou um escritor de um livro, eu tenho um livro para vender, e realmente mostrar, se posicionar, dizer que você realmente é bom naquilo que faz, porque num país onde menos de 1% da população lê um livro por ano, que se quer, quiçá, escrever um livro, só por esse motivo você já é uma autoridade. Agora, quando você começa a se posicionar, quando você começa a tratar o teu livro como um negócio, protegendo a arte, você começa a ter uma consciência mais madura, você começa a mostrar para as pessoas que realmente o livro vai trazer uma transformação, que as pessoas vão adquirir o conhecimento através da leitura desse livro, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente também vem de encontro com os escritores, com as pessoas que escrevem o seu livro, e eles
estão sempre esperando que alguém descubra magicamente que ele existe, né? Coloca o livro lá na Amazon e nunca falam sobre o seu livro, não usa o nosso P do nosso método, ele não se posiciona. Então, ele está esperando que alguém consiga encontrar e descobrir, e ele está ali naquele momento, poxa, eu escrevi um livro, mas ninguém compra o meu livro, ninguém lê o meu livro, mas ele não fala sobre o livro dele. Então, entra naquela situação da romantização, né? Porque eu sou escritor. Sim, você é escritor, mas você tem que falar que você é escritor, você tem que contar para o mundo sobre o que se trata o seu livro, e você, principalmente, você tem que dizer aonde as pessoas podem encontrar o seu livro. Compra diretamente com você, compra numa loja virtual, tem disponível em alguma livraria próxima de você. Você já está sendo mais conhecido, as pessoas estão te buscando em livrarias fora, então você consegue expandir isso. Ou seja, o escritor que mais tem sucesso, fora as pessoas famosas, né? Vamos deixar bem claro que assim, os influenciadores super famosos, que todo mundo já conhece ou já ouviu falar, né? Eu não estou falando de personalidades, mas assim, pessoas comuns, como eu, como o Jefferson. Só tem um jeito das pessoas entenderem e comprarem os nossos livros. Se a gente abrir o nosso caminho, se a gente construir o nosso caminho. E de que forma que a gente constrói? Usando o nosso P de posicionamento. Posicione-se. Fale sobre isso. Fale sobre o seu livro. Fale que você está escrevendo um livro. Fale que você está chegando no processo de publicação. Conta para as pessoas que você está escrevendo, que nem assim, nesse momento nós estamos escrevendo, eu, Jefferson, o Fábio e a Thaís, Roberta e Alencar, estamos escrevendo um livro em conjunto sobre empreendedorismo. Então, a gente tem que anunciar isso para o mundo, para que as pessoas estejam esperando para que elas possam realmente comprar. E isso vai fazer com que a gente seja descoberto? Claro que vai. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Como é que o livro vai ajudar você a ser descoberto. Mas, num primeiro momento, você tem que ir lá. Que nem os desbravadores de antigamente. Ir lá com uma foice, com uma enxada e abrir o seu próprio caminho, abrir a sua rede social, falar na sua rede social assim, gente, eu estou escrevendo o meu livro. Gente, eu estou escrevendo um livro. Olha, né? Para que as pessoas fiquem curiosas para saber o que você está querendo falar e queiram escutar e consumir esse conteúdo que você está tentando entregar, né? Exatamente. Quando você fala das pessoas, né, os influenciadores, percebam que eles construíram uma autoridade antes de escrever o livro. Eles se posicionaram como autoridade depois de escrever um livro. E aí, quando você escreve um livro e busca querer uma autoridade, você faz o caminho inverso. Então, você precisa realmente se posicionar. Como a gente muito bem colocou aqui, o P de posicionamento é justamente isso. Você precisa mostrar para o mundo que você é um escritor. Você precisa ir para a rede social, fazer barulho, falar com a tua rede de contatos, falar com seus amigos, com seus familiares que você tem um livro. Porque se você não falar, não vai acontecer. E a Gisele até comentou da questão de publicar um livro na Amazon. Gente, a Amazon, ela sim é a maior plataforma de livros do Brasil, do mundo, né? Ela tem esse propósito, ela nasceu com esse propósito, mas ela só é um meio de alcançar mais pessoas. Você colocar o seu livro lá e achar que a plataforma vai divulgar o seu livro, ou fazer com que os leitores procurem seu livro sem você se posicionar, sem você dizer quem é você, o escritor, pode ser, não vou dizer que é impossível, pode ser que você consiga. O assunto seja tão bom que os leitores vão acabar um indicando para o outro e aí o teu livro seja uma obra de sucesso. Mas a grande maioria não é isso que acontece. E a gente tem que desconstruir essa questão de fazer só por amor e sustentar um legado. E para sustentar um legado, a gente precisa fazer um quê, Gisele? Um investimento com respeito. E aí não adianta você querer se posicionar, dizer que você é um escritor e não fazer um investimento com rigor editorial. Buscar
quem é realmente profissional para fazer o processo de revisão, de capa, diagramação, né? Você, escritor, quando você busca uma editora, quando você busca um profissional, quem saiba, que tem a expertise para fazer o seu livro se tornar um artefato profissional, é o maior ato de amor que você, escritor, pode ter pela sua história. E a gente tem que deixar claro aqui, né, Gisele, que sem profissionalismo a mensagem se perde. Eu não estou dizendo que você não consegue escrever um livro e publicar um livro. Mas quando você coloca na mão de quem trabalha, quem vive o dia a dia de publicação, como nós, a editora NPE, o que acontece? A mensagem ela fica mais fluida, o livro fica mais profissional, o leitor enxerga o teu livro com outros olhos, porque a capa é pensada para que o leitor chame a atenção, desperte a curiosidade do leitor. E aí você, escritor, está fazendo o maior ato de amor com a sua história, buscando profissionais que realmente saibam como fazer com que o seu livro seja um artefato que alcance maior número de vendas aliado com o seu posicionamento. Correto, Gisele?